Olá, você está procurando saber como funciona a função índice? Então você chegou no vídeo certo, porque aqui eu vou mostrar para você 3 formas de obter resultados diferentes utilizando essa função aqui no Google Planilhas. Eu sou o Wellington Souza e esse é meu canal onde eu falo sobre Google Planilhas. Então, bora para o vídeo. Bom, aqui na tela nós temos 3 exemplos. Eu vou explicar cada um em detalhes para que você possa entender certinho. A função índice, o que ela faz? Ela vai procurar em um certo intervalo e vai retornar a posição que é o informar. Então, vamos lá. Vou iniciar aqui com o sinal de igual e vamos colocar a função aqui índice. Não esqueça de colocar o acento, tá? Porque senão ele não vai identificar aqui a função. Então, veja aqui que ele traz o conteúdo da célula especificada por um deslocamento de linha e coluna. Então, vou clicar aqui. E como primeiro parâmetro, ele pede aqui a referência. E o que seria essa referência? Bom, a referência é o intervalo que nós vamos trabalhar. No caso, eu vou selecionar aqui esse intervalo com 3 linhas. Ponto e vírgula, e agora vamos para o nosso segundo parâmetro. Neste parâmetro, ele está pedindo para informar aqui a linha, ou seja, qual é a posição, o número da linha que ele deve retornar como resultado. Vamos, por exemplo, pegar aqui a posição número 2, que seria o feijão. Vou colocar aqui, número 2, vou fechar o meu parênteses e dar um Enter. Observe que ele trouxe o resultado de feijão. Legal, e se eu alterar aqui para 3? Ele vai trazer o resultado de macarrão. Um outro ponto importante que você tem que observar aqui, caso eu informe, por exemplo, o número 4, veja que ele está fora desse intervalo. O que ele vai me retornar? Ele vai me retornar um erro falando que, dentro daquele intervalo, esse argumento, ou seja, esse número, ele está fora desse intervalo, ok? Então, toda vez que nós estivermos trabalhando aqui com a função índice, nós temos que nos atentar a essa questão da posição, tá? Vou colocar o número 1 e pronto. Legal, essa foi a primeira forma. Agora, imagine que eu queira trazer não a informação do nome, e sim a informação do preço do produto. Então, para isso, nós também podemos utilizar a função índice. Veja, vou iniciar aqui com o sinal de igual, vamos colocar a nossa função índice, e aqui, como parâmetro de referência, vamos selecionar tanto o produto quanto o preço, ok? Ponto e vírgula. Linha, vamos pegar a linha do feijão, número 2. Ponto e vírgula, e agora nós temos esse terceiro argumento, que se refere à coluna, ou seja, deste intervalo, qual coluna eu quero pegar? A coluna 1 ou a coluna 2? No nosso caso, como nós queremos agora obter o preço, eu vou escolher a coluna número 2. Vou fechar o meu parênteses e dar um Enter, e observe que ele trouxe o valor correto. Feijão, 8,50. Se eu vier aqui e alterar para a posição número 1, ele vai me trazer aqui o preço do arroz, que é esse valor aqui. Então, caso eu queira trabalhar somente com intervalo, eu uso aqui a primeira opção. Caso eu queira trabalhar com um intervalo que tem uma ou mais colunas, aí eu posso utilizar esse segundo parâmetro, que é o parâmetro de coluna. Agora, vamos ver esse terceiro exemplo. Nessa terceira forma, o que nós queremos? Nós queremos agora trazer o valor inteiro da linha. Por exemplo, aqui eu só trouxe ou o valor da primeira linha ou o valor da coluna. Mas e se eu quiser agora retornar tanto o valor da linha e da coluna? Então, vamos aprender essa outra forma de trazer resultado. Vou iniciar com o sinal de igual, vamos colocar a função índice. E aqui, como referência, vamos selecionar todo esse nosso intervalo. Ponto e vírgula, e aqui em linha, por exemplo, vamos pegar aqui o macarrão. Então, é a linha número 3. Aqui que está a questão importante. Como eu quero trazer somente a linha e eu já selecionei todo esse meu intervalo, basta eu finalizar por aqui. Vou fechar o meu parênteses e dar um Enter. Observe que ele já trouxe tanto o valor do produto quanto o preço. Então, veja como é muito mais simples de trabalhar trazendo o valor da linha inteira. Aí você está se perguntando, mas qual é a diferença dessa fórmula para a primeira fórmula? Bom, basicamente, o intervalo que eu selecionei. Veja que aqui eu selecionei apenas um intervalo, que seria a primeira coluna. Já aqui, nesse segundo exemplo, eu selecionei a primeira coluna e a segunda coluna. E você conhecia essas 3 formas de trabalhar aqui com a função índice?
Se não, deixa aqui no comentário para eu saber se foi novidade para você. Se você acredita que esse conteúdo também pode ser útil para outra pessoa que você conheça, considere compartilhar com ela, porque você vai estar ajudando tanto a pessoa, quanto vai estar ajudando aqui o canal, porque ele vai ser divulgado para mais pessoas, ok? Um grande abraço e te encontro no próximo vídeo. Até lá!